Olá, boa tarde, Minas Gerais, boa tarde, Belo Horizonte. Hoje é segunda-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. No ar, o Brasil Urgente, o jornal que fala a verdade. Minas Gerais em tempo real. A partir de agora, tem informação e prestação de serviço na tela da Band. E você pode participar do nosso programa pelo SMS. Mande MG e a mensagem para 72250. 72250, o custo é de 31 centavos, mais os impostos. Participe com a gente, nós estamos juntos a partir de agora no Brasil Urgente Minas. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos começar o programa de hoje com uma tragédia que chocou os moradores do bairro Serrano, na região noroeste da capital, em plena véspera de Natal. Uma criança de 2 anos estava acompanhada de sua mãe na calçada quando um carro prensou as duas contra o portão de uma garagem. Vejam só, a menina morreu na hora e a mãe dela foi levada para o pronto-socorro com suspeita de fratura no pé, mas já teve alta. O mais revoltante desse caso é que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele estava bêbado, as testemunhas disseram que ele estava bêbado e estava fazendo peão no meio da rua. O repórter Eloy Oliveira acompanhou esse caso, tem mais detalhes desse absurdo agora na tela. Tatuado no braço, o nome da filha é mais uma triste lembrança da tragédia que atingiu a família de Marta às vésperas do Natal. Ana Vitória, de apenas 2 anos, ia com a mãe até uma farmácia do bairro quando foi atropelada por um motorista recém-habilitado e alcoolizado. As duas estavam na calçada quando foram prensadas contra este portão no bairro Serrano, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Lucas Alexandre Pelle, de 18 anos, era quem dirigia o veículo. Ele estava acompanhado da namorada e de uma amiga. Segundo testemunhas, ele deu um cavalo de pau nesta esquina e perdeu o controle. O cara desceu dando um peão e jogou o carro para cima de nós. Ela morreu na hora. Ele bateu o carro 2 vezes nela, na segunda ele me acertou. Como é que eu vou enterrar minha filha em pleno Natal, amor? O rapaz de 18 anos ainda tentou fugir, mas foi preso. A polícia descobriu que ele ainda tinha a carteira de habilitação provisória. Na delegacia, Lucas confessou ter ingerido bebida alcoólica. Um exame de sangue vai comprovar a embriaguez, mas para a delegada responsável pelo caso, não há dúvidas de que ele dirigia bêbado. Sinais evidentes mesmo, né, de embriaguez. A fala desconexa, andar cambaleante, muito agitado, falante e o hálito etílico muito forte. Na porta do Instituto Médico Legal, um pai inconsolável. Eu peguei e falei, Ana, o que fizeram com você, filho? Que você não chamou papai? Papai não ia deixar, não. Você que está vendo essa reportagem conosco, assim como eu, deve estar com um nó na garganta agora, porque é difícil. Para quem tem filho é difícil. Para quem não tem filho já é difícil. Você vê um sujeito de 18 anos de idade que já começa a vida cometendo esse tipo de crime. E não é um crime que ele não poderia ter evitado, não foi um problema que ele tinha, não foi um ato de desvario dele, não. Foi um ato de irresponsabilidade, completa e total irresponsabilidade. Eu queria ouvir de verdade, eram os pais desse rapaz, que se tiverem um mínimo de decência, se os pais desse sujeito aí, que dirigiu bêbado com a carteira provisória e matou uma criança, se os pais dele tiverem um mínimo de decência, eles devem estar tão arrasados ou mais arrasados que os pais dessa criança que morreram, que nós ouvimos aí agora. O repórter Eloy Oliveira conversou com os pais da criança. Ela ia fazer 3 anos em abril do ano que vem. Óbvio, eles estão desesperados, assim como eu vendo uma situação dessa, fico sinceramente desesperado. Gente, é véspera de Natal, vão enterrar uma criança de 2 anos de idade, agora está acontecendo o enterro dela, na véspera de Natal. Para o resto da vida, a história dessa família está marcada por essa tragédia. Vejam que situação mais terrível. Eu peguei e falei, Ana, o que fizeram com você, filho? Que você não chamou papai? Papai não ia deixar, não. Oh, meu Deus. A gente foi perto da casa lá. Foi em frente, no portão, moço. No meu portão.
Menina em cima do passeio, eu falava com ela, olha, fica brincando na rua não, que papai não gosta, eu sei, papai mandou. Você já falou, papai não vai, filhinha não vai pra rua não, filhinha fica só no passeio. Chegar a acontecer isso, ela morrer desse jeito em cima do passeio, imprensado no meio do muro. A filha não merecia isso não. O cara desceu dando um peão e jogou o carro pra cima de nós. Ela morreu na hora. Ele bateu o carro 2 vezes nela, na segunda ele me acertou. Como é que eu vou enterrar minha filha em pleno Natal, amor? Minha alma não chora, minha alma grita pela minha filha. Eu pedi a Deus que me levasse para não tirasse ela de mim. Quando a gente ouve essa mãe falar, a gente não consegue imaginar o que um pai e uma mãe estão passando por isso. Eu tenho eu digo que os pais precisam vigiar filhos pequenos, né? Que filhos pequenos não podem ficar andando soltos por aí. Nesse caso, a mãe não teve nem a chance de salvar a filha. O pai, que a gente viu falar aí agora, aquele desespero, ele pegou a filha dele morta, prensada entre o carro desse marginal, desse assassino que você está vendo aí agora. Pegou o corpo da filha dele prensada entre o carro desse sem vergonha e o muro. Esse cara que tentou fugir, porque nem homem ele foi para ficar lá, para ficar presente lá na cena do crime e assumir que ele bebeu, que ele estava fazendo peão com o carro, que ele estava querendo aparecer para alguém, um pau velho, um carro velho desse, e esse sem vergonha fazendo graça provavelmente para outros marginais iguais a ele, que se estiverem me ouvindo, ponham a mão na consciência. Entendam que vocês precisam ser muito mais do que isso. Isso de matar criança no trânsito por causa de responsabilidade, de uma vez por todas, a nossa sociedade tem que começar a se revoltar contra isso. Ainda bem que as pessoas que estavam na rua nesse momento, no momento que aconteceu essa tragédia, que essas pessoas prenderam esse sem vergonha, senão era capaz de estar foragido e estar livre, estar preso em flagrante com o maior rigor na lei seca agora, vai pagar uma multinha de R$2.000, que não é nada, mas vai ficar preso, e se Deus quiser, por muito tempo. Infelizmente, se pegar 20 anos, como estão dizendo aí, fica 3, 4 anos na cadeia e depois sai. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Eloy Oliveira, que acompanhou de perto o sofrimento dessa família. Eloy está lá acompanhando o velório da menina. Eloy, boa tarde. Você não está no local, né, Eloy? Desculpe. Você não está no local do velório, né? Na Praça da Liberdade. E hoje foi um dia muito difícil para toda a nossa equipe, né? O nosso assistente Jefferson, o Jorge Mota, nosso repórter cinematográfico, para mim, que acompanhou aí ao longo do dia e pude conversar aí com as pessoas, os parentes próximos, gravar um depoimento como esse, com o pai, com a mãe, é muito difícil. Foi realmente muito complicado ouvir o que a gente ouviu aí. É claro, eu conversei mais tempo com o pai e a mãe. Eles estavam realmente desesperados. Era o primeiro filho do casal, a primeira filha do casal, Ana Vitória, de 2 anos, ia fazer 3 anos agora em abril. E como o pai disse aí, né, ele sempre orientava a mãe, ou melhor, a filha, para que andasse na calçada, para que só brincasse na calçada, para que não fosse até a rua. E foi justamente na calçada, por causa de uma imbecilidade, por causa de uma barbaridade dessas, foi morta aí, tragicamente. Você vê que a mãe diz, Luiz, inclusive tem esse trecho aí, a mãe diz que o carro bateu 2 vezes. Tamanho foi o impacto dessa batida, Luiz. Ela bateu uma vez, a mãe e filha caíram e o carro veio de novo para cima delas e aí atingiu a cabeça, o para-choque desse carro atingiu a cabeça da dona Marta, que está hoje inconsolável. Essa família está aos pedaços, Luiz. Eloy, foi a vizinhança, foram as pessoas que moram vizinhos ao que aconteceu, vizinhos à família, foram eles que seguraram o rapaz até que a polícia chegasse, não foi isso? Foi o próprio pai da Ana Vitória que correu atrás desse sujeito, porque, como você bem disse, ele não foi capaz sequer de ficar no local do crime. Ele saiu do local, fugiu do local. Uma testemunha, um vizinho que hoje eu conversei mais cedo, ele disse inclusive que a namorada dele que estava no carro, porque ele estava com a namorada e com uma amiga. Essa namorada teria incentivado o Lucas a fugir. Vai embora, sai daqui,
Claro, provavelmente temendo ser linchado, e é natural a revolta das pessoas, tamanha tragédia, às vésperas do Natal. E esse rapaz fugiu, foi o próprio pai da Ana Vitória que buscou esse rapaz, e a polícia já estava atrás dele porque ele estava andando de forma perigosa pelas ruas ali do bairro Serrano, ali na região noroeste de Belo Horizonte, na região da Pampulha, ali próximo à Lagoa da Pampulha. E aí foi realmente o pai da Ana Vitória que conseguiu prender, e a polícia também. E quando a polícia foi checar, ele estava com a carteira de habilitação provisória, tinha 6 meses que ele tirou essa carteira. Ele se negou na hora a fazer o teste do bafômetro, foi levado para o Detran, e do Detran ele foi mandado ao IML, onde a delegada Rosângela Tuller, que fez um brilhante trabalho durante a madrugada, já fez todo o processo. Ela então resolveu pedir o exame de sangue e ele deixou coletar a amostra, mas o depoimento da própria delegada já era suficiente para dizer que ele estava alcoolizado. Luiz. Muito bem, Aloy, obrigado pela sua participação e por ter acompanhado esse caso. É uma pena que você tenha que ter passado por isso, assim como nós todos estamos aqui assistindo, temos que passar por isso nessa véspera de Natal. Um dia que a gente sempre deseja que seja um dia feliz para todo mundo, mas não tem como ser feliz com uma história dessas, infelizmente. Mesmo nós que não temos nada diretamente a ver com o assunto, à noite, quando a gente estiver com nossa família lá, estiver ceando, rezando, orando, fazendo o que for, nós vamos tá sentindo na pele e no coração que essa mãe está sentindo de alguma forma, porque vamos estar lá com as nossas crianças, recebendo seus presentes, abraçando os avós, o pai, a mãe, e infelizmente imaginando ter uma criança que podia estar passando pela mesma coisa, vivendo a mesma alegria, não está mais, e uma família está sofrendo por causa de um sem-vergonha desse, que cadeia muito pouco para ele. Você sabe por que ele não seria linchado? Porque Deus é bom mesmo. Esse Deus vingativo que muita gente diz que existe aí, ele não existe não. Se ele existisse, esse cara tinha ficado na mão mesmo dos vizinhos lá, e aí a gente talvez visse um pouco de justiça. Bom, infelizmente nós temos mais um caso de imprudência para trazer para vocês. 3 jovens da mesma família morreram na cidade de Alfenas, no sul de Minas, quando bateram de frente com um ônibus de turismo. Isso aconteceu no último sábado. 2 das vítimas eram um casal de irmãos. O motorista do coletivo contou à polícia que seguia em direção ao terminal rodoviário da cidade, quando ele foi surpreendido pelo veículo que vinha na contramão. A gente vê aí imagens da rodovia no momento do acidente. A polícia militar suspeita que o carro estivesse participando de um racha por causa das imagens que você vê aí agora, que foram registradas pelas câmeras de segurança de uma rodovia próxima ao local. Nesse momento, os carros passam numa velocidade muito acima de um outro carro que passava por lá também. E logo depois aconteceu essa tragédia e 3 jovens, infelizmente, também acabaram perdendo a vida. Mas 3 jovens na véspera de Natal. Olha só, depois dessas 2 notícias muito ruins de se dar, seja qualquer dia que for, mas hoje em especial, nós vamos tomar uma água. Daqui a pouquinho a gente volta com o Brasil Urgente Minas. Até lá. Brasil Urgente.